Olá, nós somos o Café com Astrologia, meu nome é Felipe. Meu nome é Priscila. E estamos aqui para mais um vídeo novo. Antes, queremos dar um recado. A nossa loja do Café com Astrologia está reformulada, completamente nova. A gente fez uma parceria com a Collab 55 e agora nós temos vários outros tipos de produtos, além de almofadas, cases para celular, temos outras cores para camiseta. Então não perca tempo, acesse o endereço que vai estar aparecendo aqui embaixo, depois do vídeo, claro, antes de assistir o vídeo, que está bem legal hoje. E hoje vamos falar do relacionamento do elemento ar. Depois da vinheta. Signos de ar são signos mais pensantes do zodíaco, aqueles que adoram racionalizar de tudo um pouco, né? Eles vivem muito imersos nesse mundo das ideias, nesse mundo da razão. E por conta disso, os seus relacionamentos tendem a ser um pouquinho, não que não sejam carinhosos, não são tão emotivos, exatamente, porque eles acabam fugindo um pouco desse lado, já que eles não conseguem identificar neles mesmos esse lado mais emocional dos sentimentos, exatamente. E a gente vai começar falando de Gêmeos. Gêmeos é o signo que talvez mais vai se atrair por signos mais sentimentais, que mostram mais as emoções, porque ele é um eterno curioso e ele vai querer entender um pouco desse lado, apesar de muitas vezes ser difícil a convivência, exatamente pelo mesmo motivo. É interessante analisar, mas Gêmeos é o primeiro signo de ar. Então ele é o primeiro, aquele que inicia a razão, né? E por ele ser muito mutável, ele tá o tempo todo mudando, ele não é aquele signo que vai ir tão profundamente dentro dele mesmo. Apesar dele, como a Fran disse, ele querer se conhecer, ele querer saber um pouco mais, só que ele quer entender pela razão. Ele não quer entender os sentimentos dele sentindo, simplesmente, como os signos de água, por exemplo, o Escorpião faz, né? Que é aquele signo que já se entende mais profundamente. Ele vai querer raciocinar, racionalizar, estudar ele mesmo e as outras pessoas para ver se ele consegue se entender. Só que o interessante, quando um signo de ar, nesse caso Gêmeos, se envolve com algum signo de água, ele vai ter essa imersão emocional. E a gente pode ver aí dois caminhos diferentes. O primeiro é que ele vai se dar muito mal, porque esse signo de água vai acabar transformando esse relacionamento no oceano, e aí ele vai afundar nesse oceano. Ele vai acabar ficando muito sufocado e sentindo uma pressão tão grande que ele não vai aguentar e vai se tornar cada vez mais evasivo. Por outro lado, se ele estiver bem, mais espiritualizado, mais bem com ele mesmo e com as coisas, ele vai começar a se observar mais e vai entender que as emoções e que os sentimentos são muito importantes. E isso vai fazer ele crescer, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Ele vai aprender a ver o sentimento dentro dele, né? Não só nas outras pessoas que normalmente estão à volta. Gêmeos também é uma eterna criança, seja ele homem ou mulher, né? Ele sempre vai ser bastante irônico nas suas colocações e tal. Então, quando vezes o parceiro vai querer, tá com algum problema e querer conversar sobre aquilo, Gêmeos simplesmente vai dar uma jogadinha irônica qualquer, uma resposta das milhares que ele tem, como se aquilo tivesse normal, como se estivesse acontecendo nada, porque na cabeça dele, na razão, na intelectualização de Gêmeos, não está acontecendo nada mesmo. Ele não entende, na verdade, que você está sofrendo com as suas emoções, com os seus sentimentos, talvez com a distância emocional que ele tem, porque normalmente ele não sabe ser próximo, ele não sabe viver esse universo, então ele realmente parece afastado de você. E aí talvez quando você chegue para discutir isso com ele, como assim? Não, entendeu? Ele seja realmente, para ele esteja tudo bem, perfeitamente bem, ele não sabe nem do que você está falando. E olha, para os geminianos, vocês podem até comentar aqui com a gente, não é verdade isso? Porque a gente já viu algumas experiências, alguns geminianos próximos a nós que acabam fazendo isso. Porque eles não entendem mesmo, é uma coisa meio que natural, sabe? Eles não compreendem isso, como os signos de água ou os outros signos que se permitem sentir mais, veem as situações. O signo de Gêmeos também é um signo, assim, como eu disse, uma eterna criança. Então, ele vai sempre buscar um lado mais maternal, alguém para cuidar mais dele. Às vezes um touro, um câncer, ele vai se atrair bastante por isso. E assim, se você está se relacionando com alguém de Gêmeos, ele vai adorar que você consiga entender e apreciar todas as facetas que ele tem. É assim que vai fazer ele mais feliz, entendeu? Então é uma dica. Porque a gente sabe que Gêmeos, ele tem várias personalidades, né? Ele é um eterno mutável, como a gente falou no começo. Então ele vai colocar pra fora diversas coisas que ele nem sabe às vezes quem é de verdade, mas ele vai colocar várias personalidades. E quando você começar a entender isso e mostrar pra ele que você está entendendo, ele vai conseguir se aceitar,
se amar mais, e talvez ele consiga, às vezes, se posicionar de uma forma em que ele vai se sentir mais seguro com determinada forma de viver. Então talvez isso te ajude no seu relacionamento e ajude a ele também a se colocar mais isso para fora, para ele não se tornar tão evasivo, né? Porque Gêmeos também é um signo que ele acaba sendo um pouco inconstante. Então, com aquela coisa da mente fervilhando, ele é regido por Mercúrio, né? Então aqui os pensamentos fervilham, eles, sabe, é uma coisa muito, muito intensa nessa questão intelectual. Então ele vai estar o tempo todo em todos os lugares. E por conta disso, pode ser que seja difícil para ele parar no mesmo lugar. Então quanto mais liberdade você ajudar ele a ter, quanto menos você prender ele, né, com jogos emocionais ou coisa do tipo, mais ele vai conseguir ser livre para analisar todo o contexto e fazer você feliz também, que é o mais importante. Então agora a gente vai para Libra. É o signo dos relacionamentos, para ele isso é a base da convivência, a base da vida dele, vamos dizer assim. Não, uma palavra-chave para Libra é relacionamento, né? Não tem como. Ele gosta de compartilhar tudo com alguém, seja amigo ou seja um namorado, um cônjuge, porque faz parte para ele. Faz muita parte ter companhia, ter um parceiro para todas as horas, dividir os momentos. E por isso talvez ele até assuma um pouco das personalidades de quem ele convive muito. Vocês já devem ter reparado, vocês librianos principalmente, ou quem está no relacionamento em Libra, que o libriano, ou uma pessoa que tem uma ascendência em Libra, ou um aspecto libriano muito forte no mapa, ela vai ter muita tendência a se tornar o outro. É como se ele estivesse copiando a pessoa que ele está se relacionando. Ele é até engraçado de se ver. Eu tenho Lua em Libra e eu posso falar isso com toda a certeza e convicção. É muito normal pra gente. Assim, eu não faço de propósito. É uma coisa que a gente vai imitando aos poucos o nosso parceiro. Eu não sei se é uma coisa da gente querer estar muito perto da pessoa ou quer equilibrar o relacionamento e se torna igual para ser bom para ambos. Eu não sei, mas isso acaba sendo comum. E tem um grande problema também com isso, é que quando o libriano acha uma pessoa que não é boa no relacionamento, isso pode ser bem comum, com todo mundo, né? Não só Libra. Mas... É uma pessoa que não faça ele crescer, uma pessoa que coloca ele para baixo, isso vai ser nítido, porque quando ele estiver com essa pessoa e coloca ele para baixo, ele vai estar muito lá embaixo, ele vai estar no mesmo nível dela. Ele podia ser super alegre antes, super de bem com a vida, e quando ele começou a se relacionar com essa pessoa, ele vai entrando, parece, se equilibrando com ela, vamos dizer dessa maneira. E isso tanto acontece nas coisas boas quanto nas ruins. Essa pessoa também coloca ele pra cima, ele cresce, ele aparece, ele melhora em vários aspectos da vida dele e tudo anda melhor, assim, tudo flui melhor. E Libra é muito justo. E até linkando um pouco essa parte, porque a gente vê muito que Libriano assume a culpa de tudo no relacionamento, ele sempre quer tudo bem. Só que não é bem assim, né? Como o Libriano é muito justo na consciência dele, ele vai querer buscar sempre uma equanimidade. Então, não é porque ele quer paz, ele quer harmonia no ambiente, no relacionamento, que ele vai tomar culpa para si sempre. Isso não. Só para um relacionamento onde o libriano já está extremamente desgastado ou não está mais conseguindo se dar aquele amor próprio, aí talvez ele tome para si. Mas o mais comum é que ele fale, ok, uma parte da culpa é minha, mas a outra também é sua. Assuma isso. Na verdade, aconselho você, se for um parceiro de um libriano, já na hora que estiver tendo aquela DR, aquelas discussões sobre o sentimento, sobre o porquê tal coisa não tá dando certo, você assumir uma parte da responsabilidade. Porque se você não fizer isso, ele vai falar que a culpa é só sua. Porque ele quer justiça, ele quer igualdade. Então, se você tem um pouquinho de culpa, ele também tem. Agora, se você tá culpando ele daquilo, não, aí você é o culpado. Então, vai retornar aquilo pra você. Aliás, gente, é fato, né? Não tem como você estar num relacionamento e dizer que a culpa é só do outro por tudo de ruim que te acontece. É uma grande besteira a gente dizer isso. E os librianos sabem isso muito bem. Eles sabem tomar pra si a parcela que lhes cabe, mas... eles sabem também, eles têm consciência de que o outro também tem uma parcela de culpa naquilo. E os librianos, ou quem tem esses aspectos muito fortes em Libra, eles sabem demais como se relacionar. Então são aquelas pessoas que sempre vão saber dar aquele conselho certo de relacionamento para vocês, porque eles entendem desse lado. Poxa, eles nasceram para isso, então eles estão desde pequeno trabalhando dentro deles mesmos. Pelo menos a parte mais racional, assim, mais lógica. Eu ia chegar A nessa parte de parte. sentimentos, talvez ele
ele também tem suas falhas, ou talvez não se envolva tanto, então ele não pode falar com tanto emocionalismo. Essa palavra então existe, mas tudo bem. E exato, eu ia chegar nesse ponto porque Libra continua sendo signo de ar. E por mais que ele tenha essa idealização como o amor, com os relacionamentos, não quer dizer que ele seja o signo que mais demonstra amor, não. Aliás, isso nem é tão verdade, né, que ele demonstre. Que na verdade ele acha que falar sobre amor, discutir sobre o amor, discutir sobre o relacionamento é uma forma de demonstração. E para alguns signos a gente sabe que não é bem assim, né? Alguns querem algo mais físico, alguns querem declarações em público ainda, para piorar o caso. E outras formas de demonstrar. Então você tem que entender que talvez a forma que ele vê não é bem a mesma que a sua. Porque no signo de ar ele vai intelectualizar as coisas. Agora, se você está num relacionamento, se você é libriano, está num relacionamento com algum signo mais emotivo, de água, ou seja, até o de fogo, então você tem uma grande chance de aprender a entender que o amor não é o que você pensa sobre ele. E quando você entender isso, talvez você fique chateado no primeiro momento, porque isso vai assustar um pouco. Mas não quer dizer que é ruim. E você vai conseguir mergulhar dentro de você mesmo e ver que você é tão profundo quanto você imaginava que era. Não que a sua forma esteja errada, né? Na verdade, há várias formas de se viver o amor. Mas aí talvez você descubra uma nova forma de estar presenciando e vivendo isso. Que é tão boa quanto. Exatamente. Lua em Libra aqui, experiência falando. Olha, mas se você é um signo que gosta muito de discutir, se você gosta de se aprofundar, se você gosta de ser muito dramático, tome cuidado, você pode afastar o libriano. Se você conseguir, tire a paz dele, a harmonia dele, que ele comece a entrar nesse clima também dramático, de grosserias, de raiva, explosões, você vai deixar ele muito magoado e ele vai se afastar um pouco de você. Porque ele é um signo muito polido. Todos os signos de ar, aliás, eles têm essa questão muito forte dentro deles com você saber se portar com o outro, né? E Libra, ele vê isso e é um signo extremamente voltado para até essa questão da estética do que os outros pensam dele. Então é bem difícil que ele vai cair nessas armadilhas e se tornar muito impulsivo, bravo, agressivo. Isso pode acontecer, mas se acontecer, ele vai se envergonhar disso, vai se envergonhar de você e vai se tornar evasivo. E aí talvez ele também não se torne mais tão confiável, ele talvez comece a mentir para não chegar a esse ponto que não faz bem para ele. Então tome cuidado, tente ser mais calmo para favorecer os dois, né? Você continue mostrando suas emoções, mas talvez não tão intensamente. É isso aí. Então se você quiser achar um relacionamento que realmente vai te respeitar e vai saber te ensinar muita coisa sobre relacionamento, procura o Libriano. E agora, o último signo de ar, e também é o último dos nossos relacionamentos, Aquário. Vamos lá. Aquário. Aquário é o último signo de ar, é o mais fixo, aliás, é o único signo de ar fixo do zodíaco. E talvez por conta disso ele seja o mais racional de todos os outros de ar. Acho que mais cabeça dura, com as ideias que ele tem e tudo. É lógico, ele é fixo, então ele vai querer seguir naquilo ferrenhamente e até que alguém o convença do contrário, ele não vai mudar de ideia. A gente até falou um pouco disso no vídeo do signo de terra, quando a gente falou sobre touro. Por conta disso, o Aquário ele vai ter a maior dificuldade de todos os outros signos de ar em lidar com ressentimentos, em lidar com emoções, em lidar com amor. Para ele, a amizade é um sentimento muito melhor do que o amor, aliás. Talvez ele não fale isso abertamente, ou nem saiba disso, mas ele sente isso dentro dele. Porque a amizade é mais fácil de administrar, né? Tem menos cobranças, menos exigências, então para ele é bem mais simples se tornar primeiro amigo de alguém e viver talvez só com isso. Talvez até ele goste da pessoa com um sentimento maior, mas ele prefere ficar nesse estágio porque é mais simples. Simples assim. Exato, ele gosta de mergulhar nessa questão da intelectualização, ele gosta de conversar, gosta de expor as ideias dele, mas não peça pra TDR ou muita coisa desse tipo. Até ele faria, mas seria uma coisa mais intelectualizada, não tão sentimento, né? E o interessante é que o Aquário, quando ele entra no relacionamento, primeiro ele busca a amizade, para depois, com o tempo e amadurecimento, ele buscar o amor. Eu dou até o nosso exemplo, né? Porque eu sou aquariano, a Fran leonina, e o leão é o contrário. O leão busca o amor para depois buscar a amizade. Então foi um impasse assim no começo, foi uma coisa difícil de lidar, porque
eu estava acostumado com amizade, com um relacionamento que no começo se tem mais amizade. E quanto mais a gente foi aprofundando o relacionamento, mais a gente foi vendo o quanto a gente era diferente e igual ao mesmo tempo. Então, assim, ela buscando amor, eu buscando amizade. E aí foi uma coisa que deu bastante conflito, mas que valeu muito a pena, porque depois que eu descobri que o amor ele é muito melhor e pode ser muito mais fixo e forte do que a amizade, aí comecei a me abrir e comecei, lógico, a entender os meus sentimentos, que era uma outra parte que eu tinha muito medo de lidar. E Aquário tem mesmo, ele também não consegue se aprofundar nessa parte. Pra ele nem existe, às vezes, algumas coisas. Foi bem o caso do filho. Algumas coisas pra ele, como assim? Eu não sei o que é isso, eu não sei se eu sinto isso. Tipo, ciúme? Como assim? Eu não sinto ciúmes. E Aquariano é ciumento sim, como a maioria dos outros signos. A diferença é que ele jamais vai demonstrar, jamais vai interferir na sua vida. Nessa parte é bom até, né? Se todo mundo sentir ciúmes e interferisse na vida do outro, às vezes ia manter a individualidade preservada. Mas ele não quer dizer também que ele não sofra com isso e que ele não tenha assim, não queria, sabe? Alguma coisa que a pessoa fizesse. Porque ele é movido por seus ideais, né? Então, se ele tiver um ideal de deixar a pessoa viver livre, como geralmente ele tem, então ele vai ficar firme nesse ideal. E aí quando alguém chegar pra ele e falar, você é ciumento, você é possessivo, ele nunca vai admitir, porque faz parte do ideal dele. E se ele admitir isso, é como se ele estivesse indo contra o que ele mesmo acredita. E Aquário é um signo extremamente sincero e ele é sempre extremamente devotado e leal ao outro também, né? Ele gosta muito de ajudar as pessoas. Então talvez no relacionamento com ele você sinta um pouquinho de falta dessa questão do carinho, do amor, porque o Aquário ele vai estar muito preocupado em querer salvar o mundo às vezes, em querer ajudar as pessoas, o que ele pode fazer, mas isso não quer dizer também que ele não seja apaixonado por você, porque quanto mais tempo ele ficar com você, ele estiver com você, e mais ele for sincero, mais ele vai com isso demonstrar que te ama, da forma dele, mas vai demonstrar. Como a gente leu no livro, se você namorar um aquariano, compre flores pra você mesmo, porque dificilmente ele vai te dar uma. Mas ele vai ser super leal, assim, se ele tem essa ideia de que lealdade é importante, ele vai fazer isso enquanto o relacionamento durar, não tem como, ele vai ser. E ele também, ele é leal por causa dos ideais dele, mas também porque ele acha difícil realmente a parte de emoções, relacionamentos, não é onde ele mais domina. Então se ele já tem, imagina ele conviver com 2 pessoas, ele ia ficar louco. Então... Mas só tá bom demais, né? É muito bom pra ele. Seria muitas emoções, muitos conflitos pra ele ia fugir disso de qualquer maneira. Apesar que Aquário também é um signo bastante voltado para essa ideia do poliamor, né? E como ele busca muito essa liberdade, mas depende de cada aquariano. Não é poliamor, eu acho que são as ideias diferentes, já que ele apoia essas coisas novas e ele gosta de ser inconvencional, né? Então talvez ele apoie. E talvez ele consiga, melhor que outros signos, já que ele não demonstra os ciúmes, viver dessa maneira. Já caso tipo um escorpião, se ele viver assim, ele é bem evoluído, ele tá bem desenvolvido com ele, se conhece bastante. Mas é mais raro você ver uma pessoa assim envolvida nesses casos de poliamor. Enfim, se você quer um parceiro sincero, leal, que esteja sempre do seu lado e que te ensine muito e muito sobre todas as coisas que você pode imaginar na sua vida, só com profundidade, procure um aquariano que você não vai se arrepender. Esse foi o último vídeo dos relacionamentos, mas fique com a gente, acompanhe os outros, a gente vai lançar novidade logo, a gente vai ter mais aqueles vídeos engraçados. A gente vai tentar ser um pouquinho mais de ator. E acompanhe nossas redes sociais, siga a gente no Snapchat, no Facebook, no Instagram, leia o blog. Se inscreva no nosso canal do YouTube para continuar motivando a gente. Dê um joinha nesse vídeo, né, pra gente ver se você gostou ou não. E motivar a gente pros próximos. Exatamente. E a gente se vê logo mais. Até mais. Até mais. Então a Fran vai ler pra gente qual é o caso, né, dessa pessoa e a gente vai dar uns conselhos, falar o que mais ou menos a gente contou pra ela. Então vamos lá. Ela escreveu: